Glórias a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nós estávamos lá na cena também, né? Na congregação do setor H. E eu tentei acelerar lá, disse, eu vou terminar um pouquinho mais cedo, porque o diácono Alisson me ferrou medo, né? Ele disse, pastor, está lembrado que hoje é só três louvores, né? Eu disse, ixi, rapaz, estava não. Aí tentei terminar lá o culto uns 10 minutos mais cedo, irmãos. Mas aí quando eu estava orando já para finalizar a ceia, e alguém chegou no meu ouvido e disse, pastor, tem uma irmã aí que está querendo ficar congregando aqui na igreja e quer ser apresentada. Aí eu fui chamar a irmã para apresentar. Quando eu terminei o culto, uma irmã que estava lá também, olha pastor, eu queria ficar congregando aqui, dá para pastor orar por mim? Outra irmã, né? Para a glória de Deus, né? Uma irmã que já me conhecia e disse que sentiu de Deus para ficar congregando conosco. Nós já congregamos junto com essa irmã e ela agora soube que a gente estava ali também no setor H e pediu para ficar congregando conosco lá. Então tivemos duas vidas lá, pessoas pedindo para ficar congregando conosco, e aí eu acabei terminando no mesmo horário, né? Mas a obra de Deus é assim, eu vim correndo um pouquinho, mas nós estamos aqui esta noite, irmãos, para engrandecer o nosso Deus e para meditar nas suas escrituras. E eu peço para você que abra a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, irmãos. Há um texto muito interessante para nossas vidas aqui esta noite. 2 Samuel, capítulo 9. Quem for achando, vai dando amém. Ontem nós tivemos um culto aqui de adolescentes muito abençoado, né? Como o diácono Aleph já falou. As irmãs estão de parabéns, as líderes, né? Do Ministério de Adolescente. E no próximo sábado haverá o culto de jovens, né? Esse eu não posso faltar, né, irmãos? E eu sei que tem outros jovens aqui que também não vão faltar, né? Amém, irmãos? Eu acho que eu posso vir, né? Porque eu estou saindo da adolescência para a juventude ainda, né? Mas eu acho que eles já podem participar, né? Amém. Quem achou aí, irmãos? 2 Samuel capítulo 9 diz amém. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Vamos ler todo esse capítulo aqui. É um capítulo, nós vamos já ver o quanto ele é interessante. Diz assim a palavra do Senhor. Um dia Davi perguntou, será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou, você é Ziba? Ele respondeu, sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, Davi disse, Mefibosete, e ele respondeu, aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete
neto de seu senhor, ou seja, de Saul, né? Sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim, Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno, chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor, meu Deus, nos deixa, Pai, para que nós possamos aprender, tirar lições para nossas vidas, e para que, Senhor, meu Deus, através das suas escrituras, venha falar por meio do teu Santo Espírito a cada coração aqui esta noite, Pai. Nós estamos no culto memorial, meu Deus, e vem falar com a tua igreja, Pai, vem falar conosco, que este pregador, Pai, venha diminuir cada dia mais, Pai, para que o Senhor venha crescer, Pai, para que o Senhor venha, meu Deus, ser glorificado, para que o Senhor venha ser exaltado na minha vida, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos, meu Pai, nesse ambiente espiritual, e todas as forças do mal, que de alguma maneira tentarem, meu Deus, parar a tua palavra, meu Deus, esta noite nós repreendemos em nome de Jesus, porque aqui somente o único que é digno de glória tem toda a primazia nesta casa, em nossos corações, que é o Senhor Jesus, e você pode glorificar Ele esta noite. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, quem dos irmãos aqui já teve assim um grande susto, um grande livramento, e de repente escapa de um acidente, e na mesma hora você vai dizer, graças a Deus? Ou quem recebe uma grande notícia de algum exame que estava suspeitando, e quando vem o resultado você diz, graças a Deus. Quem já fez isso aqui, irmãos? Quem já deu graças a Deus por algo de bom que recebeu? Quando a gente dá graças a Deus, irmãos, é um hábito nosso, porque nós nos lembramos, irmãos, da preciosa graça de Deus nas nossas vidas, porque Deus, Ele derrama uma graça, irmãos. E o que é uma graça? Graça é um favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos, mas Deus dá gratuitamente. É o caso da salvação. Nós não merecíamos, irmãos, porque por herança nós recebemos do nosso pai Adão a rebeldia contra Deus, então nós não merecíamos a graça, mas o Senhor, por meio do seu Filho Jesus, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e morreu, venceu a morte, ressuscitou, e nos dá gratuitamente, irmãos, ou seja, a graça do Senhor Jesus através da cruz do Calvário, a todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus, que Ele morreu e ressuscitou por nós, amém, irmãos? Então essa graça, irmãos, é algo tão maravilhoso que nós recebemos do Senhor Jesus, e esse texto aqui de Davi e Mefibosete representa muito bem essa graça de Deus para nossas vidas, porque o que Davi fez com Mefibosete é uma ação de graça na vida de Mefibosete. Aqui, irmãos, nós podemos dizer que é uma figura daquilo que Deus, Ele fez conosco, e hoje nós vamos ver porque essa graça é tão maravilhosa. E se você ainda não se colocou debaixo dessa graça de Deus, esta noite você tem essa oportunidade de receber essa graça do Senhor na sua vida, amém, igreja? Quando nós vemos aqui, irmãos, esse texto, no capítulo 9 de 2 Samuel, aqui Davi está consolidando o seu reino, porque Saul, que era o rei, morreu em combate, e o seu filho Jonatas, que era o sucessor,
também morreu no mesmo dia em combate. E na mesma época, levantam Davi como rei. Havia nesse tempo, Israel estava dividido, as tribos, e através do reinado de Davi, ele unifica esse reinado. E aqui, irmãos, quando ele está consolidando o seu trono, ele faz algo, irmãos, que na realidade, irmãos, é uma atitude inesperada. Por quê? Porque naquele tempo, irmãos, quando a pessoa era levada ao posto de rei, ele de imediato, irmãos, era automático, ele mandava matar todos os descendentes daquele rei anterior. Por quê, irmãos? Para que nenhum daqueles filhos, netos, pudesse depois reivindicar o reinado. Olha, eu sou filho do rei tal e ainda estou vivo, o reino era para ser para mim, e esse que aí está, não é um rei que deva estar, e aí poderia fazer rebelião. Então o rei que assumiu o trono, ele mandava matar todos os descendentes daquele rei que morreu, porque era comum entre esses reis preservar o poder. Mas Davi, ele faz algo surpreendente. Ele vai perguntar: ainda resta alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência de Deus para com ele? Davi vai perguntar, irmãos, não para matar, não para perseguir. É por isso que quando ele se encontra com Mefibosete, ele diz: olha, não tenha medo, porque ele não estava buscando para matar, mas para abençoar. E isso, irmão, tudo contrasta justamente com o capítulo anterior, que Davi está só nas guerras, aumentando o seu reinado. Aí no capítulo 9 tem essa parêntese, irmãos, e no capítulo 10, no capítulo seguinte, Davi está na guerra de novo. Então houve aqui, irmãos, uma pausa, irmãos, para que Davi, ele pudesse, irmãos, cumprir essa aliança que ele tinha com Jonatas, o filho de Saul, para que ele pudesse, irmãos, aqui demonstrar a graça de Deus chegando na vida de Mefibosete, assim como chega nas nossas vidas, irmãos, porque esse texto, irmãos, ele vai mostrar que a graça de Deus, ela chega aonde ninguém mais chega, amém? Essa semana eu estava pregando lá na congregação do C2H, eu estava falando com relação a isso, irmão, porque o evangelho do Senhor Jesus, ele chega onde ninguém chega. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, ela, através do evangelho, é a portadora da graça de Deus. Há lugares, irmãos, que a polícia não pode entrar, a polícia não entra, mas lá tem uma igreja evangélica pregando o evangelho de Jesus. A graça de Deus está sendo proclamada lá. A gente vê que todos os anos a igreja perseguida, países que o evangelho não pode chegar, mas lá tem uma igreja perseguida, escondida, mas está lá, porque a graça de Deus, ela quer alcançar a todos, amém, irmãos? No versículo 3 ele diz: ainda há algum filho de Jonatas, né? Versículo 3, por quê, irmãos? Porque Mefibosete, a história desse rapaz é muito dolorosa. Ele era filho de Jonatas, e quando Saul é morto, e o pai dele é morto, e as notícias chegam, a babá que estava com ele, irmãos, ela se desesperou, e vão procurar matar todos os descendentes agora de Saul, e começou a correr com o menino caiu do braço dela, e quebrou os pés da criança, e a criança ficou deficiente dos pés, e agora, ele foi esquecido por todos, ele vivia numa terra distante, esquecido por todos, mas foi lembrado por Davi, irmãos, porque aqui simboliza uma figura do próprio Deus, que não esquece de ninguém. Deus, ele busca a
todos igualmente, irmãos. Ele não esquece de ninguém, e a graça dele está disponível a todos, irmãos. Você pode achar que ninguém se lembra de você, que você está esquecido neste mundo, que você vive só você na sua solidão. Ei, deixa eu dizer uma coisa, você pode estar dizendo agora no seu coração: ninguém me ajuda, ninguém é por mim, ninguém olha para mim, ninguém me compreende, ninguém sabe quem eu sou, ninguém se lembra de mim. Ei, deixa eu te dizer, o Senhor, Ele te conhece, o Senhor sabe quem é você, e a graça dEle te alcança, porque está disponível para você. Então, meus queridos amados irmãos, Mefibosete, ele ficou deficiente dos pés, assim como nós, pelo pecado herdado de Adão, nós ficamos deficientes diante de Deus, na nossa condição de pecador. Nós somos deficientes espirituais, sem Cristo na nossa vida, e nós somos isolados e paralisados na nossa vida espiritual, porque sem Deus, irmãos, nós ficamos como uma tábua à deriva na água da vida, porque para nós termos uma vida que venha ter algum sentido, nós precisamos de ter Jesus nas nossas vidas. Por que o pastor diz isso? Porque, irmãos, eu vivi durante muitos anos, irmãos, buscando na minha juventude, e muitos aqui fizeram o mesmo, ter uma vida buscando se locupletar de uma falsa alegria. Andei em vários estados dessa nação, quase todos os estados dessa nação, Brasil, eu conheço. Andei em diversos lugares, fiz diversas coisas, buscando ter alegria no meu coração, tive diversos vícios, mas nada me preencheu. Mas um dia a graça do Senhor Jesus me alcançou, ela foi aonde eu estava e me salvou. E a graça, irmãos, ela não é motivada por merecimento, não é porque eu mereço, não é porque ninguém merece ser alcançado pela graça de Deus, mas a graça de Deus, irmãos, ela é por uma aliança, irmãos. Você vê que Davi agiu na vida de Mefibosete, porque ele tinha uma aliança com Jonatas. Da mesma maneira, irmãos, nós somos alcançados pela graça, se nós, irmãos, firmarmos uma aliança com Deus, por meio da cruz do Calvário, se nós reconhecermos que aquele sacrifício é em favor das nossas vidas, se nós reconhecermos que Jesus não merecia morrer naquela cruz, mas sim nós que somos pecadores, se nós reconhecermos, nos arrependermos, entendermos que nós somos pecadores, e que Cristo, Ele nos alcançou pelo aquele sacrifício, e firmarmos uma aliança com Deus, nós alcançamos a graça de Deus, amém? É como o pastor que deixa, no Lucas 15, né? O pastor deixa as 99 e vai buscar a perdida. Davi fez isso, ele procura alguém que ninguém procurava, que era Mefibosete, mas Davi, ele deixou o seu reino para ir buscar essa ovelhinha perdida, lá em Lodebar. Assim Deus também Ele faz. É por isso que a palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus, Ele veio buscar os pecadores. É por isso que a palavra de Deus diz que não são os sãos que precisam de médico, mas são os enfermos. Então, aquele que reconhece que tem a enfermidade do pecado e precisa de Jesus para ser curado pelo sangue de Jesus, esse é alcançado pela graça de Deus, amém, irmãos? Então essa graça de Deus, irmãos, primeira coisa que nós aprendemos, que ela vai aonde ninguém vai. Mefibosete estava isolado, esquecido, mas Davi, uma figura de Deus, vai aonde ele está,
para alcançá-lo. Os irmãos estão compreendendo? Posso ouvir um amém da igreja? No versículo 4, Davi pergunta, e Ziba vai dizer aonde ele está. Rapaz, ele está lá em Lodebar. Pense num lugarzinho esquecido, um lugarzinho desvalorizado, um lugarzinho triste, esquecido. Lodebar, só para os irmãos terem uma ideia, significa lugar sem pasto. Para a época, irmãos, era um lugar de desgraça, nem criar um ovelhinho você podia. Lugar sem pasto, lugar de esquecimento, de miséria. E muitas pessoas, irmãos, nos dias de hoje, estão habitando em Lodebar. Estão habitando os vales emocionais, vales espirituais. Estão habitando, irmãos, em lugares de completa miséria espiritual. Mefibosete estava escondido, ele estava marginalizado. Muitos aqui também estão vivendo nas periferias espirituais, achando que Deus os abandonou. Na realidade, irmãos, não, porque a graça de Deus, ela vai a lugares onde ninguém quer ir. A graça de Deus vai, ela alcança. Davi envia Ziba. Ziba era um servo de Davi, mas aqui, irmãos, ele, como uma figura do Espírito Santo de Deus, ele vai até onde está Mefibosete. Deus, para resgatar a nós que somos pecadores, ele envia também o Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus vai nos dizer em João capítulo 16, que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus é enviado para nos trazer a graça de Deus para nossas vidas. E aí o Espírito de Deus, Ziba, vai conduzir Mefibosete até o rei. E o Espírito Santo de Deus, ele vem nas nossas vidas e nos conduz até o rei Jesus. Quem já foi para a presença do rei aqui? Amém, irmãos? Então, a graça de Deus vai aonde ninguém vai, irmãos. A graça de Deus vai nos lugares mais profundos, sombrios e improváveis. É por isso que no Salmo 139, se não me falha a memória, é o próprio Davi que escreve, ele vai dizer, é um poema, ele vai dizer, se eu estiver no abismo, botar minha cama no abismo, o Senhor vai. E ele vai dizer que não tem como ele se esconder de Deus, porque não tem como nós nos escondermos de Deus. A graça de Deus nos encontra, e ela nos alcança. A graça de Deus, irmãos, esse favor que nós não merecemos, mas o Senhor, Ele tem prazer em de nos resgatar, e foi para isso que Ele morreu naquela cruz, meus irmãos, para morrer por nós. José, ele foi tirado do poço, para ser levado a ser o vice-governador do Egito, porque a graça de Deus estava na vida dele. E aí, irmãos, no versículo 6, a gente pode ver que Mefibosete, quando Mefibosete, filho de quem, irmãos? Ih, rapaz, 2 irmãos só a ler aqui. Vou tentar mais uma vez, para ver se os irmãos. Mefibosete, filho de quem? Amém, igreja, vamos despertar. Desperta, ó tu que dormes, como diz a palavra do Senhor. Os irmãos estão tristes, né? É porque é começo de mês, irmão. Os irmãos tudo com dinheiro no bolso, tudo alegre. Irmão, começo de mês, irmão, não tem conta para pagar, né? Por que os irmãos estão tristes? Hein? Começo de mês é de alegria, não é não, irmão? É por isso que estou vendo os irmãos animados aí. Irmãos, o mês de abril vai ser uma bênção nas nossas vidas, porque a graça do Senhor está conosco, irmãos, amém? Eu sei que os irmãos aí, hoje é dia o quê? Dia 5, é? 6?
Eita, tem um bocado de boleto que vence amanhã, né? É por isso que os irmãos estão pensativos aí, mas não pense não, irmão, vamos se ligar aqui na mensagem da palavra do Senhor, amém? Deixa esses boletos para depois. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se. A gente vê, irmãos, que quando a graça de Deus chega na vida da gente, ela vai restaurar a nossa identidade e dignidade. Aquele que era esquecido em Lodebar, que ninguém sabia quem era, ninguém se lembrava, agora é o filho de Jonatas, é o neto de Saul, é alguém que agora tem uma identidade. Ele não é mais agora um qualquer não. Mefibosete não sabia mais quem ele era. Ele talvez nem se lembrasse mais que tinha sido um neto de um rei, de tantos tempos e tantos anos que ele vivia na miséria. Mas agora, irmãos, a sua deficiência se apagou, irmãos, e agora ele restaura a sua herança real. Agora ele é o filho de Jonatas, agora ele é o neto de Davi, agora ele está começando a buscar de novo a sua identidade. Davi, quando se encontra com ele, chama ele pelo nome. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vendo aqui, irmãos, que Davi é uma representação de Deus. Eu estou falando da graça de Deus. A Davi aqui está usando de graça para com Mefibosete, mas aqui é só, irmãos, é uma figura, porque na realidade eu estou querendo trazer aqui a representatividade de Deus, porque Deus, Ele nos conhece também na nossa individualidade. Deus conhece cada um de nós pelo nosso nome. Deus nos conhece pessoalmente, meus irmãos, mesmo quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe, Deus já conhecia nós, Deus já sabia o que ia ser o nosso futuro, porque Deus é Deus e Deus nos conhece na nossa intimidade. Amém? Vê aí Isaías 43, versículo 43, 1. Isaías 43, 1 vai dizer assim, esta noite: mas agora assim diz o Senhor. Eu quero que esta noite, igreja, vamos fazer o seguinte: quem quer fazer um exercício espiritual aqui esta noite, de fé? Amém? Você vai ler esse versículo comigo, e no lugar do nome Jacó, você vai botar o seu nome. Mas agora, vamos lá, igreja, 1, 2, 3. Só quem compreendeu, amém. Só quem compreendeu a mensagem, eu estava esperando. Eu dei uma pausa. Não é possível que o Espírito não está falando com os irmãos, né? Então, irmãos, é isso, irmãos. Eu falei, vamos fazer um exercício espiritual. Não tenha medo, não tenha medo. Foi Deus quem nos remiu, amém? Ele nos clama, Ele nos chama pelo nosso nome, e nós somos dele, amém? Então, queridos irmãos, quando Davi chega, Mefibosete, ele faz o quê? Se prostra diante de Davi, e ali ele vai com medo, né? E ali ele estava com medo, se prostra diante do rei, e aí, irmãos, Davi usa de benevolência para com ele: ei, rapaz, não tenha medo não, eu não vim para te matar, eu vim para te abençoar. Porque muitos, irmãos, chegam na presença de Deus compreendendo isso, devido a muitos anos que a igreja foi levada por um legalismo, que a gente acreditava que Deus andava com um porrete na mão, buscando a qualquer um que desse uma vacilada para dar uma porretada na cabeça. Era essa a imagem que nós tínhamos de Deus, amém? Mas agora, irmãos, a gente compreende que Deus, Ele trabalha por meio da graça, um favor imerecido. Ninguém merece, mas Ele, pelo seu imenso amor, irmãos, Ele vem para nos acolher. Aqueles que reconhecem, que precisam de Deus, Deus os abraça, e Deus nos salva.
Amém? Então, queridos irmãos, Deus, Ele não vem para nos humilhar, Ele vem para nos resgatar, quando nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos de Deus. Eu creio, irmãos, que todos nós reconhecemos isso aqui esta noite, amém ou não amém, irmãos? Ou quem é que acha que não precisa de Deus aqui? A pandemia veio aí e nos mostrou, né? Que um vírusinho, nós não somos nada, levou muitos, infelizmente, irmãos. Um vírusinho. E nós precisamos de Deus, porque sem Deus nós não somos nada, meus irmãos. O filho pródigo, irmãos, ele achou que voltaria para a casa do seu pai para ser um servo, um escravo. Mas o pai fez o quê? O pai o acolheu e o restituiu à sua posição de filho. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Deus, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É isso que Deus quer fazer conosco. Se nós o recebemos como nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Quem vai até a Jesus, reconhece que é pecador e pede perdão pelos seus erros, a graça de Deus nos alcança e nos transforma em seus filhos. Amém, igreja? E aí, irmãos, o que é interessante, irmãos, é que a graça de Deus, ela vai aonde ninguém vai. A graça maravilhosa de Deus restaura a nossa identidade como filho, e a graça de Deus se lembra daqueles que estão esquecidos, né? Pode estar esquecido pela sociedade e não por Deus, mas a graça de Deus, irmãos, ela faz algo que nós vamos fazer aqui esta noite nessa ceia do Senhor. A graça de Deus, ela vai nos introduzir à mesa com o Rei. Nós vamos, irmãos, ter um novo nível de vida, não mais perdido, irmãos, isolados, esquecidos, mas agora, a partir do momento que a graça de Deus nos alcança, nós sentamos na mesa com o Rei. Amém? O versículo 7 vai dizer o quê? Que o rei vai dizer para Mefibosete. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa da aliança, né, de Jonatas com seu pai. Vou restituir a você todas as coisas, todas as terras de Saul seu pai. E você, vamos lá, igreja, 1, 2, 3. Já pensou, rapaz, o camarada vivia isolado, na miséria, ninguém se lembrava nele, de repente o rei diz: a partir de hoje você vai comer na minha mesa. Já pensou? O camarada estava lá passando fome, passando necessidade. Eu vou falar aqui um linguajar para os irmãos compreender, né? Bem cearenseis. Talvez ali no primeiro banquete que ele sentou na mesa, que ele viu aquela mesa de Davi, um banquete. Meu amigo, era frango assado, porco não, judeu não come porco não. Era frango assado, era fruta, né? E aí, irmãos, aí Mefibosete, ele começa a comer que nem, olha só, os irmãos vão compreender, que nem um esgalamido. Esgalamido, irmãos. Ele começa a comer de tudo, porque o camarada estava num lugar de miséria, irmãos. Mas agora ele está sentado na mesa. A mesa vai representar, irmãos, comunhão, intimidade, honra. Mefibosete agora tem acesso ao rei. Nós que participamos da mesa do rei, irmãos, é porque hoje nós temos comunhão com o Senhor, nós temos intimidade com o Senhor. Aquele que não tem comunhão com Deus, irmãos, não pode participar da mesa do Senhor. Aqueles irmãos que não têm intimidade com o Senhor, não pode, irmãos, porque é necessário ter acesso ao rei. Isso, irmãos, aponta para esta ceia, onde nós sentamos como filhos do Senhor. Agora nós não nos sentamos mais na mesa com o rei como escravos, nós nos sentamos como filhos de Deus que nós somos. Amém, igreja?
comer sempre à mesa, ele vai dizer que você sentará sempre à minha mesa para comer. Esse sempre, irmãos, está querendo dizer, aponta para permanência, é sempre. Ou seja, a salvação não é um evento isolado, irmãos. Deve ser um relacionamento contínuo, irmãos, de nós como filhos com o nosso Pai. É por isso que na ceia do Senhor diz que nós devemos fazer sempre até a vinda do Senhor Jesus. Até Ele vir, nós devemos manter esse simbolismo da nossa comunhão com Ele, da nossa intimidade, não esquecermos o seu sacrifício até que Ele venha. Ou seja, comunhão com Deus sempre, irmãos. A mesa de Davi é como a mesa do Senhor. Não se entra por merecimento, mas pela misericórdia de Deus. É Deus que usou de misericórdia, irmãos, e nos alcançou pela sua graça. É por isso que o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Senhor está batendo na tua porta esta noite. Se você abrir esta porta, que é o teu coração, para que Jesus possa entrar, Ele vai ter comunhão com você, Ele vai entrar, vai cear com você e vai te conduzir à salvação por meio da cruz do Calvário. Esta noite o Rei está te convidando, abre a porta do teu coração, porque eu quero ter comunhão com você. Aleluias. Então, irmãos, Mefibosete sentou na mesa do rei, e ali na mesa, irmãos, eu falei, irmãos, que quando nós nos parecemos com Mefibosete, porque nós temos uma deficiência, que é o pecado, que esse pecado, irmãos, ele só é apagado por meio da graça, né? Por meio da comunhão com Jesus. Então Mefibosete agora, irmãos, ao sentar na mesa com o rei, ele coloca ali a deficiência dele lá, embaixo da mesa, ninguém vê, por causa da comunhão que ele tem com Deus, amém? E é isso que o Senhor faz conosco, Ele encobre, né, as nossas transgressões, perdoa, paga, e ali, quando nós estamos na mesa com Deus, Ele nos perdoa de todos os males, de todos os pecados. Romanos capítulo 4, versículo 7, Romanos 4, 7, vai nos dizer isso esta noite. Olha só, irmãos, Romanos 4, 7, Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas as transgressões são perdoadas, e cujos pecados são o que, igreja? São cobertos. Então, o Senhor, irmãos, Ele nos perdoa, e Ele encobre, irmãos, ali todos os nossos pecados. E por último, irmãos, a graça de Deus é a graça que produz mudança de lugar e de vida. Quando a graça nos alcança, nós mudamos, irmãos, completamente a nossa maneira e nosso estilo de viver. Essa graça do Senhor, ela nos transforma. A graça do Senhor aqui no 2 Samuel 9, 7 vai dizer que agora Mefibosete, ele sentará à minha mesa para comer. Não, mas 9, 7 do começo, 9, 13, perdão. Mefibosete, agora olha onde é que ele está morando, irmãos. Jerusalém, na capital. Ele não está mais num lugarzinho esquecido, não. Agora ele está em Jerusalém. Por que ele está em Jerusalém, irmãos? Porque agora, irmãos, ele fazia as refeições sempre na mesa do rei. E aí, e lá, em Lodebar, quem é que está? Ziba, irmão, está cuidando lá, plantando, colhendo, para só abençoar Mefibosete. Não foi isso que o rei disse? Ziba não tinha 15 filhos, que agora ia restituir as terras de Mefibosete.
e agora eles iam plantar para abençoar Mefibosete, e agora ele está só na mesa do rei, irmãos. A partir daquele dia, Mefibosete deve ter engordado uns 10 quilos, irmãos, porque agora o homem não estava mais preocupado, o homem agora estava só nos banquetes. E aí, irmãos, Mefibosete saiu de Lodebar e foi morar em Jerusalém. Isso é a mudança que Deus faz nas nossas vidas, irmãos. Ele nos tira de um estado de miséria e nos coloca na presença real, na presença do Rei Jesus. Porque aquele, irmãos, não se ofenda comigo, compreenda o que eu vou falar. Eu estou falando numa visão espiritual, não numa visão física, irmão. Aquele homem, aquele ser humano que vive distante de Jesus, ele vive num estado de miséria espiritual, irmãos. Porque Jesus, irmãos, ele transforma nossas vidas, porque ele é a maior riqueza que o ser humano pode ter, espiritualmente falando, irmãos. Porque ele nos dá a garantia da vida eterna, porque ele nos restaura, porque ele nos transforma. É por isso que muitas das vezes nós vemos uma pessoa chegando com vício, uma pessoa chegando, irmãos, acabada pelos vícios, mas ele entrega a sua vida para Jesus, e Jesus restaura o seu modo de viver, restaura a sua alma, o seu espírito, ele passa a ser uma nova criatura, ele passa agora, irmãos, a exalar o bom perfume de Cristo, porque somente Jesus Cristo pode nos tirar da miséria espiritual e nos colocar na presença do Rei, porque na presença do Rei é o melhor lugar que nós podemos estar. Aleluias! Lembrando que a condição física de Mefibosete não mudou, irmãos, mas a sua posição sim mudou. Ele não era mais alguém desgarrado, perdido, não. A graça não precisa mudar o seu passado, ela transforma o seu futuro. O que ficou no passado, ficou. Aquilo que aconteceu com Mefibosete no passado ainda ficou, mas agora o futuro dele é diferente, o futuro dele é outro. Os irmãos estão compreendendo, irmão? O meu passado, irmãos, meu passado era um passado de desgraça, meu modo de viver, está lá, ficou lá no passado, mas meu presente e meu futuro é diferente, porque agora eu vivo na presença do Rei, e viver na presença do Rei é diferente, irmão, é diferente, amém, queridos? Aí, irmãos, ele recebe as terras, ele recebe os servos, ele recebe recursos, porque Deus é capaz de restituir aquilo que foi perdido. Eu não sei você como tem vivido e o que você perdeu já na sua vida por viver longe de Jesus. Eu não estou falando, irmãos, de coisas físicas, não, de coisas monetárias, não, mas isso também. Mas eu falo, irmãos, que muitas pessoas, pelo seu modo de viver longe de Deus, perderam famílias, perderam até mesmo, irmãos, a sua moralidade, perderam a confiança, mas Deus restitui tudo. Quando nós passamos a viver na presença do Rei Jesus, Ele restitui tudo o que nós perdemos, tudo, irmãos, tudo que um dia nós perdemos, porque agora Mefibosete passa a viver pela palavra do Rei, assim como nós vivemos pela palavra de Deus. Ei, por que você vai entrando no palácio? Vai perguntar ao rei, foi ele que falou. É a palavra do rei que está vigorando da minha vida. Ei, rapaz, por que você está querendo sentar na mesa do rei? Vá falar com o rei, eu estou pela palavra dele, ele que mandou vir para cá e comer todos os dias na mesa do rei. E assim nós vivemos também pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Zaqueu, ao receber Jesus, teve a sua casa e a sua vida completamente transformadas. E é isso que Jesus faz nas nossas vidas, meus irmãos. Ele transforma pela sua graça, pelo seu grande amor,
Não é porque nós merecemos, não, é porque Ele nos ama, tá bom? A história de Mefibosete é a nossa história, irmãos, é a nossa história. Nós estávamos deficientes pelo pecado, nós estávamos escondidos em Lodebar, sem esperança, mas um dia o Rei dos Reis, irmãos, se lembrou de nós por causa da aliança eterna feita na cruz, e Ele nos buscou, Ele nos chamou pelo nome, nos recebeu com amor, e hoje nos convida para nós sentarmos na mesa com Ele, porque um dia a graça do Senhor nos alcançou, e essa graça está aqui esta noite. Se você abrir o seu coração e dizer como Mefibosete, se humilhar na presença do rei, o rei vai dizer: eu vim aqui para lhe abençoar, eu não vim, não tenha medo, eu vim aqui para lhe salvar, eu quero lhe restaurar esta noite. É isso que o rei tem para nossas vidas, amém, igreja? Hoje Jesus te chama da mesma forma que Davi chamou Mefibosete. Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua história. Ninguém tinha mais dores, irmãos, emocionais do que Mefibosete. Ele era alguém que se sentia rejeitado, alguém que se sentia perseguido, ele se sentia esquecido, ele foi alguém que um dia tinha tudo e agora não tinha nada, mas ele um dia foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. Talvez você também esteja cheio de dores emocionais, mas o Senhor está aqui esta noite e Ele quer restaurar a tua vida. Esta noite Ele quer tirar todos os traumas, Ele não quer te humilhar, Ele quer te restaurar esta noite. É isso que Jesus faz com as nossas vidas. E assim como Mefibosete disse: quem sou eu? Olha o que ele disse: quem sou eu para que o rei olhe para mim? Muitas das vezes nós também dizemos isso: eu sou tão pecador, eu sou tão ruim, quem é? O Senhor jamais vai me querer, jamais vai me salvar. E às vezes nós estamos pensando como Mefibosete, irmãos, mas talvez você se sinta indigno, mas é exatamente aí que a graça do Senhor ela vai entrar, porque a graça do Senhor não vem buscar por merecimento, ela é a expressão do amor de Jesus. Não é porque nós não merecemos, mas é pela sua misericórdia que Ele nos dá da sua graça e nos resgata, meus irmãos. Você quer sair de Lodebar esta noite e vir para a mesa do rei? Hoje é o seu dia, e a porta do rei está aberta, irmãos. Então, esta noite você pode entregar a sua vida para Jesus, e sair da sua condição de esquecido, e se tornar um filho de Deus esta noite. Amém, igreja do Senhor? Eu quero que você fique em pé esta noite glorificando a Jesus, que eu quero fazer uma oração pela sua vida.